noite, você ligadinho aqui na BMC News. Estamos aqui no programa Sou Bem Sucedido. Nosso encontro de todo domingo às 18 horas. Vandique Silveira. Anota aí, como é que você está? Como é que você está? Muito boa noite, Vandique. Muito bem. Boa noite a todos, um prazer de novo estar com vocês. É sempre um orgulho poder escutar, debater histórias de sucesso com pessoas que criaram o seu próprio sucesso. E isso é o que a gente vai fazer hoje. Quer ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida? Olha só, o Vandique já está mostrando aí, ó. Fala com a Keila. Fala com a Keila. Pega a sua câmera aí, ó. Coloca aí nesse QR Code, você vai cair direto em contato com ela, porque você, é isso mesmo, você que está aqui na BMC News, você tem uma semana de mentoria gratuita com Vandique Silveira, comigo e mais 10 especialistas, tá bom? É só pegar aí seu celular, coloca aí e fala com quem, Vandique? Fala com a Keila, anota aí. Anota aí e você vai diretamente aí já estar com a gente durante uma semana. Vandique, o cara é tão bom, que ele voltou aqui. É o primeiro que volta. É o primeiro que volta. Tinha que ser o primeiro. Bumerangue, tomara que continue voltando. Né? Vandique, o que você acha dele? Vandique, antes de a gente falar dele, o que você acha dele? Cara, o que eu acho mais incrível é a humildade. Uma das coisas que eu respeito demais num ser humano é ver e sentir que o sucesso não sobe a cabeça. Porque o primeiro erro, a primeira passada em falso do sucesso aparente é quando sobe a cabeça e o cara pisa e torce o pé. Tá cheio de exemplo que fez isso. Hoje trouxemos ele aqui de novo, ele que é um cara que sou fã dele e você tenho certeza que você vai ficar muito mais fã dele porque ele é um cara que tem muito a nos ensinar. Paulo Moraes, que bom ter você aqui, meu amigo. Eu que agradeço. Fiquei honrado em saber que sou o primeiro a voltar pela segunda vez nesse grande programa. Júnior e Vandique, obrigado pelo convite. Na verdade, quando a gente fala em humildade, eu entendo que a gente tem que continuar sendo ser humano independente do que você conquistou na vida. Só ser humano, nada além disso. Isso é um grande ensinamento, pessoal. Anota aí, continuar sendo ser humano, que você não mudou porque você obteve sucesso. Isso é algo que é para carregar no peito muito profundo, porque faz a diferença. Paulo, a gente sabe que tem vários fatores que levam ao sucesso. Você acha que esse é um dos segredos do seu sucesso, de você manter essa humanização, de ser quem você é, de você não esquecer das suas origens? Você acha que isso faz parte dessa trajetória de sucesso que você carrega? Sucesso é a arte de conquistar metas estabelecidas. Eu costumo dizer isso para a gente ter claro, porque o sucesso de cada pessoa muda pessoa a pessoa. Claro. Cada pessoa estabelece para si uma meta de vida, que inclusive pode ser não na ordem de material. Ela pode estabelecer como meta de sucesso a construção de um grande projeto social, como estive nesse final de semana um projeto chamado na área de educação, Passos Mágicos. O líder desse projeto, que é o Dimitri, de origem alemã, e ele faz incrível sucesso ali, formando 1.200 jovens, dando apoio para que eles cheguem na faculdade. Então é um projeto de sucesso. Sim. E é lógico que a gente não está falando de pessoas que vão ficar ricas ali, sim, mas é sucesso. Então, pensando na arte de atingir metas estabelecidas, como é que a gente consegue atingir a meta estabelecida? Eu acredito no famoso fórmula dos 3Ds. Dedicação ao que você vai fazer, determinação, então precisa ser resiliente, precisa ser teimoso às vezes, e algo que poucas pessoas às vezes conseguem entender e que é muito importante, porque eu costumo também falar que não existe uma boa ideia, existe uma boa ideia bem executada, e a boa execução só acontece com o terceiro D, muita disciplina. Anota aí, pessoal, 3Ds. Vocês já entenderam. É isso, porque digo também que não basta fazer bem um dia. O sucesso só virá se você fizer bem, ou razoavelmente bem, todos os dias de forma consistente. Anota aí, consistência diária, meus caros. Não adianta ser o Josimar. Lembra o Josimar que fez um golaço na Copa do Mundo e nunca mais fez nada na vida, desapareceu, ninguém nem sabe se está vivo. É exatamente isso. Porque a gente vive num momento de uma sociedade muito fluida, né? As mídias sociais fizeram que, inclusive, os jovens acreditassem que tudo é possível apenas não virar do seu carrossel do celular. Sim. E o sucesso não acontece por aí, ele acontece na construção diária, na colocação de tijolo por tijolo, para que ao final de uma grande trajetória você tenha um prédio construído. Então, se eu pudesse dar uma dica para a juventude que está chegando com muita energia, e eu tenho tido contato com jovens extraordinários, inclusive nos 5 projetos que a gente vai falar aqui rapidamente,
na maioria deles lidado por jovens, que fazem com muita energia, mas que já interiorizaram. Isso não é um processo de WhatsApp ou de Instagram, de Facebook ou do TikTok. Ele é um projeto de construção material, tijolo por tijolo, então de forma consistente, fazendo o que tem que ser feito todos os dias, focando, então, acordando cedo, olhando a agenda e executando bem o que tem que ser executado. Sim. Você tem uma visão para o negócio assim extraordinária. Eu acho que assim, eu conto nos dedos as pessoas que eu conheço que têm uma visão para negócio de uma forma extraordinária. Quais são os princípios que você carrega, Paulo, para quando você enxerga um negócio e fala, opa, esse aqui tô dentro? Na verdade, isso é um pouco que eu fui aprendendo ao longo de uma jornada de novo, tijolo por tijolo, 30 anos no meio corporativo, entendendo, e às vezes com dor, algumas coisas que você, só de olhar agora, você fala, isso não vai funcionar. Então, quando você olha um empreendimento, algum projeto, primeiro entender em que mercado esse projeto é inserido. Qual é a dimensão desse projeto? Há poucos dias atrás, uma pessoa me procurou, Paulo, eu queria que você me desse uma opinião desse meu negócio. E a primeira pergunta que eu fiz para ele, qual é o tamanho do mercado endereçável do seu projeto? E ele não sabia me responder. Eu falei assim, então a gente só... Qual o tamanho do mercado, né? Porque para se esforçar para um negócio pequeno e para um negócio gigante é o mesmo esforço. É exatamente aí. Para que se esforçar para um negócio que tem meia dúzia de gente para comprar? Então, vamos entender primeiro o mercado endereçável, da onde você está tentando acessar como mercado. Segunda pergunta, quem são os players que estão nesse mercado envolvido? Para você saber se você vai brigar com um gigante ou com pessoas mais ou menos do seu tamanho, porque você tem que estar preparado, porque não estou falando que não tem que brigar com gigante, só estou falando que você tem que estar preparado para uma briga, que são brigas diferentes. Então, esse é um ponto que eu também procuro olhar. Primeiro, olhar o mercado endereçável, onde está o negócio envolvido, quem são os players envolvidos nesse mercado, a figura do empreendedor, eu falava agora há pouco para vocês, a figura de um jovem, de um empreendedor com vontade, com raiz, com aquele negócio de todo dia acordar motivado e entendendo que o problema não é problema, mas sim oportunidade de fazer melhor o que não fiz tão bem no passado. E junto disso, ver se esse negócio, na fase que eu olho normalmente, se ele já superou a fase de modelagem. Todo negócio, saindo do zero, da planilha Excel, do planejamento, ele vai viver na prática o período da modelagem do negócio. Porque às vezes o que a gente imaginou no papel, no planejamento, não acontece exatamente como a gente imaginou ou planejou. Dores do crescimento. Sempre, mais do que crescimento, de construção do negócio. Antes do crescimento, inclusive. Então, normalmente, esse é um período que as empresas demoram de 2 a 3 anos até encontrar um modelo, com processos bem desenhados, com equipes que você entende exatamente como é que elas vão fazer, de forma que você fala, olha, esse modelo, do jeito que está sendo feito e funcionando, consegue entregar resultado. Ele acessa mercado, ele entrega resultado, eu tenho margem para pensar, então, a partir daí, o crescimento, que trará novas dores. A parte mais interessante de todo o empreendimento, de toda a empresa, é que ela é um organismo vivo. E que em cada momento você terá um novo desafio. Por isso que não existe fórmula mágica. Faça assim, 1, 2, 3, 4, que vai dar sempre certo. Não. Até porque em cada empresa uma nova realidade, um novo cenário e uma nova forma de se comportar. O que a gente tem, o que a gente sabe e que a gente aprende na jornada de empreendedor, é que algumas coisas, alguns fatos se tornam comuns dentro das empresas. E por serem comuns dentro das empresas, a gente aprende a se comportar e reagir a esses fatos comuns, mas nunca 100% iguais. Anota aí, a gente aprende a se comportar e reagir. Isso é fundamental. Você acha, Paulo, que esse princípio que você falou de começar, que quando sai do papel nem sempre sai da forma que a gente imaginava, você acha que é aí que muita gente desiste, você acha? Porque eles achavam que, nossa, eu vou começar, em pouco tempo eu já vou começar a dar lucro, as coisas vão correr tudo bem. Você acha que muita gente fica nesse caminho? Eu acho que, o índice de mortalidade das empresas em início de atividade no Brasil é altíssimo, né? Mais de 90% dos empreendimentos e projetos sucumbem antes do segundo ano, que é preocupante. Por isso que, inclusive, o modelo de franquia vem justamente nesse sentido, de tentar mitigar esse índice de mortalidade dos pequenos e novos empreendimentos. Mas é lógico que a grande parte das pessoas, acho que eles até planejando de forma muito otimista, e aí vou dar uma dica importante. Quando você projetar no papel um novo negócio, seja conservador e, por vezes, pessimista, porque ele tem que se provar em números com resultado positivo, com cenário ruim. O cenário positivo vai ser sempre plus ao que você projetou, sabendo que ele vai dar resultado.
essa responsabilidade prudencial que nós temos, e prudencial vem de prudência. Então, toda vez que você olhar o seu negócio sendo desenvolvido na planilha, o pior cenário, se ele ficar de pé, você tem chance desse negócio ter sucesso. Ficar na expectativa só do cenário do melhor dos mundos, a chance do negócio cair de bico é quase 100%. E, na verdade, criar uma grande decepção em quem está liderando o projeto. É por isso que inclusive, eu recomendo fortemente, quando você, especialmente aquele que é o criador do projeto, que normalmente traz com ele, além do racional, muita emoção, por acreditar e ter envolvimento emocional com o negócio, que ele valide com uma pessoa terceira, especialmente na área de exatas, um contador, alguém com essa visão, para que passe a realidade e racionalidade do que ele está pensando. Porque eu estou cansado de ver alguns empreendedores imaginando, na fase ainda de planejamento, olhando a coisa sempre de forma muito otimista. Não, ele não faz isso por mal. Ele faz porque ele tão acredita no projeto dele que ele acha que alguns temas e dificuldades não serão problema para ele. Sim. E Paulo, hoje você tem uma holding, né, que chama PGMP, e que hoje você está diversificando bastante os seus negócios, né, no meio de franquias, é isso? Né? É isso. Esse é o caminho que você tem seguido hoje nos seus negócios? Então, na verdade, depois de uma jornada longa, como disse, 30 anos empreendendo e fazendo negócios, negócios que não deram tão certo, outros deram certo, e nos últimos 7 anos, quase 8 anos à frente da Espaço Laser, liderando, eu sou um dos sócios fundadores, mas liderei a companhia nos últimos 8 anos, né? No papel de sócio e executivo. Precisa entender essa importância de diferenciar a posição de sócio e de quem executa, e tem o dever de todo dia fazer com que os times caminhem no sentido que você pretende caminhar. Depois de uma jornada longa como essa, eu entendi que agora era o momento do Paulo olhar de forma diferente. Então, eu criei essa holding de investimento e meu papel agora como investidor nessas 5 investidas que eu faço agora, depois de um processo de cerca de 2 anos, olhando agora em perspectiva, parece que aconteceu rápido, né? São 5 investidas, mas que eu comecei a construir esse portfólio de investimento e inclusive entendimento do meu caminho nos últimos 2 anos, para construir o que eu estou começando a fazer agora. E o objetivo aqui de forma clara, olhando empreendimentos e negócios que já vencer a fase de modelagem, então já saíram da planilha, já se provaram que efetivamente na execução funcionam bem, e que eu sei que ao estar junto, além de eventual capital, o meu conhecimento, eu vou tentar encurtar etapas e diminuir momentos de dor do negócio. Anota aí, uma das vantagens de ter um sócio junto com tanta experiência não é só o dinheiro que ele aporta, mas a experiência e a capacidade de encurtar a jornada ao sucesso. Essa é a beleza de ter um sócio com muita experiência. Quem busca sócio não deveria só buscar alguém para botar o dinheiro, mas além do dinheiro, o que mais essa pessoa aporta no nosso negócio? É o famoso Smart Money, né? Smart Money. O Smart Money, que eu acho que faz muito sentido para empresas de pequeno e médio tamanho. Totalmente. Que vão ganhar muita velocidade e vão ter, na medida do possível, ninguém é dono da verdade, é possível que a gente também erre, mas pelo menos a gente vai tentar diminuir o número de erros, porque todo empreendimento, e é importante que a gente também tenha clareza disso, a gente vai errar. Sim. Inclusive, todo o tempo que eu estive na jornada das empresas que eu liderei, inclusive na Espaço Laser, eu sempre falei para os times que me acompanhavam, sem medo, nós podemos errar. Já que a gente pode errar, vamos fazer isso por pilotos e de forma contida, porque se errarmos, a gente corrige rápido e segue uma nova rota. Mas o que a gente tem que ter clareza é que a gente não precisa ser o dono da verdade e sempre se posicionar na tranquilidade que eu só vou acertar. Não, a gente vai poder errar junto. E se a gente errar, a gente corrige junto e acelera a correção para caminhar bem. Então, a visão aqui é justamente essa. Nesses projetos, uma plataforma que busca empresas focadas no setor de saúde e bem-estar. A minha preocupação agora como empreendedor, pensando em legado e futuro, companhias que deixam um legado positivo para a sociedade, impactando de forma positiva o meio onde a gente vive e deixando algum legado. E a palavra aqui não é mais sustentabilidade, tá? Eu ouvi de uma pessoa que eu respeito muito, chamada Alex, é um empreendedor da cidade de Matarazzo, e falou: Paulo, as pessoas precisam deixar de serem pobres nas falas
quando se fala em sustentabilidade. Não é sustentabilidade. Sustentabilidade você vai manter o que está. E o que está não está bom. A gente precisa regenerar o planeta, a gente precisa mudar o status quo para uma situação melhor. Então, as pessoas que se preocupam com essa temática de propósito, não é sustentabilidade, é regeneração. Então, uma empresa, uma economia regenerativa do status atual. É assim que a gente deve pensar. Então, nesse olhar, nesse foco, eu acabei entrando e participando de uma empresa chamada Laces in Hair. É uma empresa de 30 anos de existência, com cerca de 20 lojas, um projeto magnífico sobre todos os aspectos do tratamento do fio capilar, usando produtos de origem natural, nada de químico, e com uma pegada de carbono baixo. Primeira empresa brasileira na COP29. Caramba. Bacana demais, muito, muito orgulho de ver a Lace ocupando esse espaço no setor muito difícil, que é o setor de cabeleireiros, de tratamento de fios, mas que se propõe de forma diferente de tudo que tem no mercado a fazer algo muito bacana, com muita entrega para quem recebe o tratamento, em serviços e produtos, tá? Porque também temos produtos lá. Depois a Novo Fio é uma empresa que tem como propósito o tratamento e o transplante capilar. Então eu costumo dizer, a Lace trata da derme para cima, no fio, e a Novo Fio da derme para baixo, fazendo o tratamento e transplante capilar. As pessoas, outro dia saiu até uma matéria no jornal dizendo o Paulo tira pelo de um lado e põe no outro. É mais ou menos isso. Não deixa de ser. Mas está tudo certo. A gente tira de onde nos incomoda e coloca onde a gente acha que deveria ter. Sim. E respeitando aí a individualidade de cada pessoa. Porque às vezes a pessoa não tem o cabelo e está tudo bem, ok. Lembrando que a gente tem um alto grau também de pessoas, mulheres com problema de perda relevante de cabelos. Sim. Tendo necessidade do tratamento e alguns, inclusive, de fazerem o transplante. Então, homens e mulheres também estão se cuidando e a gente vê esse mercado em crescimento. É um processo ainda de construção, tá? Outro projeto que, na verdade, eu estive envolvido lá no começo da história dele, então eu estou falando de mais de 25 anos atrás, um projeto chamado Mundo Terra, que são lojas que se propõem a vender equipamentos para quem deseja fazer atividade de campo. Então, corridas de aventura, camping, canoagem, escalada, mas de forma técnica e entregando para o cliente o produto correto para a atividade que ele fará. Porque a gente vê algumas empresas estabelecidas nesse setor que procuram entuchar, desculpa o português chulo aqui, produtos inadequados para a atividade que a pessoa pretende realizar. Porque se eu colocar um tênis com uma atividade de corrida de aventura errado, é provável que ele termine a corrida de aventura dele com o pé todo machucado e com ferida. Se não, com a perna quebrada. Ou quebrado. Então a gente tem ali um time liderado pelo Guto fazendo um trabalho extraordinário que a gente acredita que hoje são 6 lojas que a gente acredita que faremos aí uma expansão importante dessa rede para entregar de novo propósito. Um negócio chamado RM Pharma. Então o Paulo agora entra também no setor de farmácia, preocupado com a entrega e acessibilidade de saúde, pensando em cidades de pequeno e médio porte, uma rede que hoje tem 900 lojas, mas que eu tenho absoluta certeza que eu vou fazer no mínimo 3 vezes o tamanho atual. Esse é o desafio colocado ali, eu estou muito empolgado com esse projeto, especialmente pelo propósito do fundador, que é o Thiago, que se propõe a garantir que pessoas tenham acesso à saúde. Porque às vezes, nem tendo dinheiro, em algumas regiões do país é possível comprar o remédio necessário para a manutenção da sua saúde. Você tem o dinheiro, mas o remédio não chega lá. Sim. E a gente está justamente nessa pegada de fazer com que essas pessoas acessem o remédio, inclusive em condição de preço melhor. Acho que... e esqueci de falar um projeto último mais bacana, que fez um pouco de barulho agora, que foi para mim, na verdade, motivo de muito orgulho, porque... Senão ela vai assistir aqui e vai falar, por causa de esquecer de mim. Ela vai assistir. Então a Xuxa, que foi a minha grande parceira, sócia na Espaço Laser, e aí vem um pouco do reconhecimento do trabalho que a gente fez, sabe onde? Porque eu sempre procurei tratar minhas relações sócios, colaboradores, parceiros, clientes, de forma transparente, ética e correta. Isso é fundamental. Transparente, ética e correta. Anota aí. E o que é bacana, né, Paulo? Desculpa cortar, mas a gente vê isso, eu vejo muitas vezes nas redes, as pessoas que eu conheço, todos os seus colaboradores, essa admiração que eles têm por você. É impressionante, né, Vandic? Porque, na verdade, a gente sabe que eu sempre estou junto com eles de verdade, não é só de boca para fora. Sim. É verdadeira essa relação. E estou falando de 7 mil colaboradores, tá? Da empresa que eu liderei até recentemente. Mas a parte bacana dessa história, quando a Xuxa soube que eu
deixaria o dia a dia da companhia, fui surpreendido por uma ligação dela, primeiro para agradecer a jornada que estive à frente da empresa, mas depois para falar que ela sempre sonhou em ter um projeto na área de alimentação vegana, mas não é só o vegano, e aí eu vou explicar um pouco dessa temática para vocês, da alimentação saudável, que essa é a palavra correta para ser dita do projeto Bloom, alimentação saudável, tentando sair um pouco da proteína animal que tem efeitos colaterais muito ruins para o ser humano, quando se fala de gordura e outras temáticas. E ela fala, Paulo, existem várias iniciativas acontecendo ao redor do mundo, e eu gostaria que aqui no Brasil a gente fosse as pessoas a liderarem essa nova tendência de consumo no mundo. E ela me fez esse desafio falando, Paulo, eu gostaria de fazer esse movimento, mas eu só faço esse movimento se você estiver comigo. Eu queria que você fosse a pessoa para olhar e cuidar, porque, lógico, a Xuxa tem uma visão estratégica e de posicionamento de mercado, uma pessoa que eu aprendi a admirar, mas ela não está afeto ao dia a dia de um negócio, a dinâmica de um negócio no dia a dia, como é que as coisas acontecem com os indicadores, com a necessidade de vendedores, como todo negócio exige. E ela entendeu que a parceria nossa, talvez juntos a gente poderia fazer um novo projeto junto bacana, e ela me convidou, junto com o Juno, a conhecer algumas iniciativas ainda muito pequenas aqui no Brasil. E eu olhei cada uma delas, sabe? E ao longo da jornada fui olhando e eu sempre voltava para ela, Xuxa, esse negócio não está maduro para a gente olhar e fazer, não é esse modelo. Até que o Juno me levou para conhecer a Bloom. O sócio fundador, o Fábio, com a Amanda, com uma energia, jovens, com uma energia extraordinária, mas com uma visão muito importante do negócio, com uma bagagem trazida, inclusive da atividade, ele esteve como executivo da Nestlé, a Amanda ligada a uma companhia, o pai tem uma companhia grande na área do setor de alimentos, mostrando a estratégia, e eu vi a formatação do negócio, a parte visual, tanto é que se vocês virem uma loja Bloom, vocês vão entender, a parte visual, os processos bem desenhados, a cadeia de suprimento também, que é importante nesse negócio, bem montada, porque se a gente vai acelerar a cadeia de suprimento tem que estar muito bem desenhada em todos os aspectos, não só na produção, na questão de produção, mas na distribuição desse produto para a sua rede. E aí experimentei o produto, uma qualidade extraordinária, porque comer uma comida saudável, junto de ser saudável, ela tem que ser saborosa também. Claro. Senão fica um negócio chato para burro para comer. E a proposta da Bloom é justamente essa. É uma comida saudável, sem a proteína animal, mas que você se delicia ao comer. Você fica com vontade de comer. Isso não é ruim. Restaurantes ou são lugares que você compra essa comida? São lanchonetes posicionadas em praças de alimentação. A primeira iniciativa que está aqui no shopping em Iguatemi, vou falar a marca aqui, Iguatemi JK, é o primeiro modelo piloto que já está inclusive andando dentro do patamar que a gente espera desse negócio, que agora a gente começa um processo de expansão com a chegada minha da Xuxa. Já vendemos 10 franquias, logo na largada, logo que a gente começou, antes mesmo de vir a público o nosso movimento. Então nós temos 10 novos parceiros nesse grande projeto que a gente entende que rapidamente a gente terá Bloom por todo o Brasil, num projeto bacana de entrega de uma alimentação saudável. E aqui a parte importante, ninguém quer aqui converter ninguém e se tornar vegano. Vamos deixar claro isso. O que a gente está propondo é, se você come durante 7 dias da semana, que você considere em algum momento uma comida um pouco mais saudável e que te entregue... Faça um mix dessa alimentação. Então, se você considerar isso, que você se lembre da Bloom como uma oportunidade e aí com uma tranquilidade de que a gente está entregando uma alimentação de fato saudável, nutritiva, que é o que eu chamo de quando você pensa nesse tipo de alimentação, alimentação vazia, que não é o caso, e saborosa, que também é importante que a gente tenha um pouco de prazer nesse momento que você para conversar ou comer com algum amigo, né? Pessoal, anota aí, hein? Anota aí. Ó. Quer ser bem sucedido em 2 áreas da sua vida? É só aqui, você, clicar aqui, tem uma semana totalmente gratuito para você que é telespectador da BMC News. Presente da BMC. E olha, Bandic Silveira, comigo e mais 10 especialistas, uma semana, tá bom? Já vai pra dica do Dunga agora, a gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Paulo Moraes, a gente só tá começando, só estamos começando, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, Júnior, olá, Bandic, que alegria mais uma vez estar com vocês aqui no Sou Bem Sucedido. Estava meditando aqui e eu me lembrei daquela frase que nós já vimos em grandes filmes, né? Quando uma pessoa é detida por uma autoridade e essa autoridade naquela cena clássica diz assim: tudo que você disser poderá ser usado contra você. É verdade, a vida é assim, a vida é assim. Eu quero convidar você que está nesse caminho
de ser uma pessoa bem-sucedida, um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, a medir todas as palavras. Veja bem, nós frequentamos vários ambientes, ambientes sociais, familiares, corporativos, religiosos, nos divertimos em um determinado lugar. Em todos esses lugares proferimos palavras que ferem, que agradam, que curam, que libertam, que desagradam. Nós somos pessoas capazes de produzir, através da fala, das palavras, força o suficiente para mudar uma situação, para o bem e para o mal. Portanto, essas palavras um dia também podem ser usadas contra nós. Eu convido você hoje, nesse caminho maravilhoso que eu e você estamos fazendo, de homens e mulheres bem-sucedidos, a medir palavra por palavra. Quando nós acordamos, por exemplo, nós sabemos mais ou menos como será o nosso dia, as pessoas que nós vamos encontrar, os lugares, as reuniões já estão agendadas. Nós temos uma agenda. Nós temos como prever que tipo de palavras vamos proferir para construir naquela situação o bem-estar para todas as pessoas. Porque, afinal de contas, um dia essas palavras voltarão para nós. E voltarão em formas que nós podemos escolher hoje. Aliás, todas essas decisões que nós tomamos hoje, nós só vamos administrá-las no futuro. Portanto, as palavras, nesse momento, elas são muito importantes. No ambiente onde você está, no ambiente onde você frequenta, meça as palavras. Meça meticulosamente, calcule-as. Porque um dia, essas palavras voltarão para cada um de nós e nos farão muito felizes. Porque um dia eu medi as palavras. Eu quero que todas as palavras que eu estou proferindo a vocês um dia voltem em forma de muita alegria e realização. Porque hoje eu medi para falar com vocês cada uma das minhas palavras. Grande abraço, Deus abençoe. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido aqui na BMC News. Ó, anota aí, hein? Tá perdendo tempo, gente. Coloca logo aí um presente pra você. Vai ter Vandique Silveira, Júnior Silva, mais 10 especialistas por uma semana, cuidando de você, cuidando da sua vida, fazendo você se tornar uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da vida. Vandique, esse cara aqui, não tem como ser fã desse cara não, fantástico, cara. Fantástico. Simplicidade, foco, objetividade. Aquilo que a gente pede, né, quando a gente fala nas nossas sessões que tudo emana da disciplina e a disciplina gera foco, foco demanda que você tenha metas de curto, médio e longo prazo, como mensurar essas metas. Numa hora que você tem meta, você precisa priorizar o que eu faço primeiro, né? E quando você prioriza, você passa a executar, né? Quando você executa, coisas dão certo, coisas dão errado, você aprende com os dois, você aprende com o erro e aprende com o acerto, aprende a não errar desse jeito mais, aprende a fazer mais aquilo que dá certo, aprende rápido. Na hora que você começa a ter esses aprendizados, você passa a desenvolver aquilo que é super fundamental, que é quando a gente tem a capacidade de se levantar das quedas. Tá? Quando a gente começa a se levantar das quedas, né, que a gente tem a capacidade de prosseguir mesmo na face de muitos contrários, muitas batidas, muitas caídas, a gente desenvolve resiliência, que é super importante, e você cria esse ciclo de você começa a colher bastante recompensa desse processo. Esse é o ciclo do sucesso. Paulo, exemplo primário, assim, de livro do que fazer. E, gente, funciona. Paulo, a Xuxa, quando ela disse pra você assim, olha, se não for com você, não faço, não toco, é uma confiança adquirida de uma parceria há bastante tempo, né? E a Xuxa não é boba, né? Não. A Xuxa não é boba. Mas a questão da questão não é ser bobo ou esperto.
Eu acho que é importante, né, quando você estabelece relações, você estabelecer relações onde fique conectado pelo grau de confiança, lealdade e transparência que você estabelece nas relações. Eu costumo dizer, às vezes eu vejo jovens trabalhando muito preocupado no crescimento rápido de carreira, querendo ver se alguém está vendo o que ele está fazendo de forma extraordinária. Sim. E eu digo assim, não se preocupe muito com isso. Talvez nem seja seu chefe que vai estar te olhando se você estiver fazendo bem e que vai te colocar no patamar acima. E a gente tem diversas histórias de profissionais fazendo muito bem o que estavam fazendo e fazendo grandes entregas. Infelizmente, o líder que estava junto com essa pessoa não percebeu e a concorrência ou alguém de fora percebeu aquela pessoa e convidou para um projeto maior. Então, faça bem o que você faz, faça com comprometimento, com lealdade e transparência nas relações que você estabelecer. Eu acho que foi aí, e aí eu tenho o mesmo reconhecimento pela Xuxa, porque Sim. também se fosse uma pessoa que eu não identificasse os mesmos valores que o meu, Claro. eu provavelmente falaria não importando o grau de importância e relevância Sim, que tem do tamanho que a Xuxa, que todos sabem que é uma pessoa de grande expressão, uma história incrível. Agora saiu o documentário dela, a gente pôde ver o quanto grande, talvez ela nem saiba o tamanho, do quanto que ela impactou na vida de milhares e milhares de pessoas. Para você entender, a minha esposa não é vegana, é vegetariana, começou aos 16 anos por causa da Xuxa. E eu já contei isso para ela. Então, da mesma forma que minha esposa foi impactada, eu tenho certeza que milhares de jovens que seguiram e seguem, agora jovens e pessoas não tão jovenzinhas mais, mas que seguem a Xuxa e que, de alguma forma, foram impactados pela forma como ela falava, conduzia a vida dela. Então, ela tem uma importância gigantesca, mas se ela não tivesse uma conexão de valores como eu tenho, Sem dúvida, Paulo. provavelmente a gente não estaria junto em uma nova empreitada. Não, e o que é legal, o que é bacana, que a gente vê que é o seguinte, é um projeto que deu certo entre vocês no Espaço Laser, a questão de valores, entre outras coisas, e quando essas coisas elas se encaixam, mesmo quando um ciclo se encerra, vai se iniciar com uma outra empresa, a gente quer estar junto com a pessoa, né? E é o que acontecou com você e com a Xuxa. Afinal de contas, empresas são pessoas. As pessoas. Sim. A gente costuma falar de empresas de forma abstrata, a gente esquece, e é importante que digam algo importante aqui que eu tenho falado muito, porque a gente viu pós-pandemia uma revolução no mundo crescendo de forma muito forte a tecnologia digital. Eu estou falando que isso é importante, é muito importante. Eu, apesar de não entender muito de bits e bytes, eu ajudei a Espaço Laser nesse processo de digitalização, eu acredito demais no processo de digitalização, mas junto com o que a gente estabelece de processos dentro de uma empresa, eu digo a todo tempo, processos e tecnologia serão e são meio. O fim sempre será o homem ou a mulher. A gente jamais pode esquecer disso. Sim. Porque às vezes eu vejo pessoas acreditando que tecnologia e processos são o fim da sua empresa. E, como eu falei, é objetivo. E isso não é verdade. Mesmo numa empresa de tecnologia, o que se procura com a tecnologia é impactar positivamente de alguma forma vidas. A vida humana. A vida humana. A eficiência. Senão não tem sentido nenhum. Para que você está trabalhando, meu querido? Liberar mais tempo para você fazer aquilo que Ou você gosta. transforma, impacta a vida de alguém de alguma forma, entregando alimento, transformação, serviço, de alguma forma, de forma positiva, ou não faz sentido nenhum você pensar o que você vai fazer. Então as pessoas precisam entender, tecnologia e processo são meios e jamais serão os fins. Os fins sempre serão as relações humanas. E por isso que eu digo, não importando onde você esteja, o que vai fazer a diferença de forma verdadeira são as pessoas que estarão conectando com a sua base de clientes e colaboradores. É isso que faz a diferença, de fato, uma empresa que vai fazer muito sucesso daquela que não fará tanto sucesso. Porque eu posso ter uma tecnologia de ponta extraordinária, mas se ela for operada por pessoas sem capacidade técnica, sem treinamento, sem fit cultural, eu tenho certeza que com a melhor tecnologia do mundo, você não vai fazer sucesso. Paulo, como é que você escolhe os seus sócios? Como é que você escolhe os seus colaboradores? Como é que você faz essa... Porque, com certeza, né, Vandir? Quanta gente quer se tornar sócio dele, né? Pô, deve ter uma fila. Deve ter uma fila. Como é que você escolhe, Paulo? Quais são os 5 pontos, assim... Claro, com certeza deve ter muito mais... Porque eu tenho certeza absoluta que essas 5 frentes que você tem agora, elas já deram certo. Não vai dar certo, já deram certo. Estamos trabalhando muito para isso. Tenho certeza absoluta. E como é que você escolhe? Na verdade, quando a gente está no relacionamento, não é só o sócio, mas todas as pessoas que trabalham. A par de todas as questões técnicas e capacitações que uma pessoa tem e que constrói ao longo da sua jornada com estudos e experiência profissional, algo que faz muita diferença, porque a gente sabe muito bem, as pessoas são contratadas pelos critérios técnicos e são demitidas pelos aspectos comportamentais. Total.
Então, tentando mitigar um pouco esse momento de perder, às vezes, talentos, que a gente acaba perdendo talentos, que são pessoas brilhantes, mas por questões comportamentais, de como se comportam em grupo, inclusive trabalhando em conjunto, porque é preciso entender que a gente vence desafios em time. Sim. Se você acreditar que você vencerá desafios sozinho, você vai ter muito mais dificuldade. Por isso que eu adoro uma frase de José Mourinho: eu não treino pessoas, eu treino times, porque times que farão a diferença e irão ganhar jogos. Perfeito. Então, no dia a dia, é como construir pessoas que entendam esse papel de trabalhar em time. Anota aí, eu treino times, é o time que ganha o jogo. É isso. Então, no momento da escolha, olhando muito as questões de valores de vida, o que é valor para a pessoa que está como parceira minha, se família é valor, se entender a pessoa e não entender que a pessoa que está ao seu lado é apenas uma máquina, que tem algumas pessoas que acreditam que seres humanos são máquinas, que você tem um botãozinho de on e off. Uhum. Se você achar que isso é uma realidade, você também vai estar fadado ao insucesso. Então, entendendo, e aí o papel do líder, né? A liderança aí tem um papel extraordinariamente importante. Entender que você trabalha com pessoas que, como todo ser humano, traz fortalezas e dificuldades. E a diferença de como conduzir essas pessoas ao sucesso é que você tem que saber valorizar muito as suas fortalezas e trabalhar de forma individualizada cada uma das pessoas que estão no seu time para fazer a diferença. Então é esse perfil que normalmente eu procuro olhar, e quando eu estou falando de sócio, estou buscando líderes, na verdade, né? No fim e ao cabo é isso, é a liderança que a gente está falando. Eu estou falando de sócio, eu estou falando de líderes. Liderança fundamental para que uma empresa possa crescer de maneira sustentável e possa chegar às suas metas. É isso. E é mais ou menos assim que eu procuro olhar, e muito com aprendizado ao longo de uma jornada. E estou falando que ao longo dessa jornada também eu tive a infelicidade de ter como parceiro e sócio algumas pessoas que acabaram me causando decepção. Mas a gente aprende rapidamente e compreende que isso é parte do ser humano. Infelizmente, às vezes a gente tem essas decepções. O importante é o seguinte: decepção, vira a página, bola para frente. Qual é o próximo game para a gente fazer junto com os próximos parceiros e os novos líderes que a gente vai escolher para estar ao nosso lado? Hoje a gente vê, né, Vandir, que a gente enxerga por aí no mercado, muitas vezes pessoas novas, às vezes com uma startup, eu estou começando, eles enxergam business, negócio, dinheiro, tem que dar certo e tal, e é o foco deles, né? Eu vejo você falar muito de valores, e eu gosto dessa fala porque é algo que eu valorizo bastante, isso faz parte da minha raiz. Você acha que eles estão nesse caminho errado? Porque eu vejo você falar de, claro, tem que ver o negócio, tem que ver tudo isso, mas você também fala de valores. Você fala que algo vai além daquilo que se ganha, né? Isso a gente vai trazendo com a maturidade, né, do nossa caminhada, entendendo o quanto isso é importante. O que você fala para esses jovens, para esse pessoal com startup, estou começando e só enxerga ali e que passa por cima de qualquer coisa? Então, esse é um ponto bacana que eu gosto de falar. E é importante que deixe claro: toda empresa só faz sucesso se vender muito, seja serviço ou produto, ou o que produz, muito. Sim. E com grande diferença com os demais concorrentes. Mas eu também acredito que essa venda, que deve acontecer com todos os processos, e venda é processo, tá? Uhum. A gente desenha os processos para que as vendas aconteçam, e agora com o mundo digital, mais bem desenhado ainda. Mas tudo isso só acontece se você tiver pessoas engajadas, motivadas e conectadas de forma verdadeira com seu líder, com a pessoa com quem você trabalha. A venda, na verdade, volume grande de venda, acontece não apenas, de novo, processo digital não é meio e fim. Então, a venda em alto volume, em alta performance, só acontece se de forma verdadeira você tiver conectado as pessoas que estão ali do seu lado. Por isso da importância da liderança, por isso da importância da conexão dos times e do relacionamento das pessoas que estão ao seu lado. E isso é fácil de mostrar na prática. Eu vivi isso para mostrar, inclusive, para meus times, que isso dava para ser feito. Eu fiz, na verdade, uma jornada em uma loja da nossa rede que durante 3 anos ninguém nunca conseguiu entregar resultado de venda. E aí é lógico que quando essas coisas acontecem, você recebe todas as formas de desculpas e justificativas para que o resultado dessa loja não esteja acontecendo. E sabendo que a loja estava num lugar extraordinário, que o negócio é bom, eu tinha todos os indicadores que dava para funcionar. Alguma coisa estava errado, e eu também tinha certeza que era na construção da equipe das pessoas que estavam nessa loja.
E para mostrar, na verdade, para os meus diretores e para meus times de operação que, sim, cuidando de pessoas, a venda aconteceria, eu fiz uma jornada, e não quero contar a história inteira porque é um pouco mais longa, durante 12 meses, de forma consistente, então disciplina, não apenas em um mês, mas durante 12 meses eu acompanhei pessoalmente essa loja. Me tornei, eu costumo brincar, o gerente de campo daquela loja. Onde todas as sextas-feiras, depois do meio-dia, eu estava lá para sentar com os times para entender a missão da semana, o que tinha que ser feito de forma bem, os indicadores como estavam, entendendo a dificuldade de cada mundo da equipe para a gente fazer o melhor. E essa loja que durante 3 anos nunca entregou o resultado, em um ano, mais do que dobrou o faturamento e, portanto, o resultado extraordinário em apenas um ano. Acredito muito nisso. Então, com o mesmo time, sem demitir ninguém, porque o combinado foi esse com esse time, se ninguém sai desse time, a não ser que não esteja executando o que a gente está combinando para ser executado, ou não queira. Se vocês estiverem engajados comigo no que a gente tem que ser feito, a gente vê que está sendo executado, ninguém vai ser mandado embora. A gente vai melhorar quando tiver dificuldade, está tudo certo. E com esse mesmo time que até ali não tinha entregado resultado nenhum, aliás, já tinham demitido grande parte dele, nós viramos o jogo e dobramos o faturamento daquela loja. Eu acredito. O Dica é testemunha. Quantas vezes a gente pega, né, do trabalho que eu faço lá com o pessoal, e a hora que a gente está falando isso de forma coletiva, em fóruns individuais. Se as pessoas elas mudam o seu comportamento, a gente vê, né, aumentando 40%, 50%, 60% dos faturamentos do Sou Bem-Sucedido. Total. As fotos dos nossos membros que são postadas, a maneira com que eles interagem com o mundo, é uma mudança total do que eles eram no começo. Né? A pessoa com medo, com vergonha de botar a sua foto de manhã cedo para sair para trabalhar, para enfrentar o dia, né? Que são pequenos empresários, né? Tem médico, tem advogado, tem construtor, tem engenheiro, tem dentista. O cara é empresário e o cara não se via como tal e se sentia oprimido pelo sistema, né? Quando você pergunta o sistema é tudo, né? Tudo que não dá certo é culpa do sistema. E de repente essa pessoa começa a pegar a vida pelo chifre e fala, não, esse sistema é o caramba, né? Eu vou fazer. E você vê que o cara cresce, você vê a cara do cara fica mais cheia. E você vê que assim, eles mudam isso e quando a gente vê, isso começa a refletir no seu faturamento. Sim. 40%, né? 53%. Escuta, de novo, ser humano é o estado da arte para qualquer tipo de negócio. Concordo. E a venda e o resultado, é isso que a gente precisa entender quando a gente fala desses jovens que falam de venda em high performance. Tá tudo certo, eu acho isso maravilhoso. Mas lembre-se a todo tempo que isso só é possível com equipes engajadas, conectadas e inspiradas pelo seu líder. Eu estou falando inspiradas e não ordenadas pelo seu líder. Inspiradas, anota Fantástico. aí. Inspiradas é fundamental, a inspiração. Ver além daquilo que a gente consegue ver. Essa é a inspiração. E é dessa forma que esses 5 projetos novos estão sendo construídos, com essas raízes, né, Paulo? Essa é a ideia, é a cultura que inclusive a gente vem tentando construir. E a parte bacana, como eu sei o perfil desses líderes que estão à frente dessas companhias, todos eles dão clara indicação que entende essa visão, e por isso que eu acho que a gente tem tudo para dar certo. Não é garantia de nada, porque nenhum negócio conta matemática de 2 mais 2 dá 4, mas que com muito esforço, de novo, com os 3 Ds, dedicação, determinação, então foco absoluto naquele negócio, sem distração e muita disciplina, todos os dias. Tem que acordar cedo, estando bem ou estando ruim, estou bem-humorado, estou mal-humorado, pouco importa. Eu vou executar o que tem que ser executado no dia de forma perfeita. Paulo, você fala com muita tranquilidade, não sei se você percebeu isso, quando ele fala de erro, ele fala tranquilo. Né? E o povo se desespera. Não posso errar, eu errei. O Paulo entendeu uma coisa que é uma obviedade. É uma obviedade. Sim. Não tem como fazer um processo sem errar. Sim. Vai errar. Não existe nada que se faz do zero a algo novo, ou algo que você emula em outra coisa que não é aquilo, que você não vai errar. E se você não quiser errar, você vai ficar parado pelo medo, então você não vai executar. Exatamente. É verdade. É paralisia por análise. É. O cara, eu falo direto para a turma do Sou Bem-Sucedido, porque tem aquela turma que tá, não, eu vou fazer outro MBA. O cara já está no 4º MBA. Aí quando o cara acaba o MBA, não, vamos fazer um mestrado profissionalizante. Eu falei, meu amigo, para com esse negócio.
vai pro campo. Vai pra execução. Toma Exato. 2 tapas na cara, descobre de onde veio a porrada e você começa a evitar a porrada. Aí você começa a pensar, e aí você alinha o negócio, porque se você não for pro campo executar, não adianta. É que nem aula de educação sexual no livro, né? Tem jeito. Vai sair, É o tá? famoso bora fazer. Bora fazer. É isso aí. Põe pra fazer o cara. É isso, vamos fazer. Põe pra fazer. É isso. Outro bordão. Põe pra fazer. Não, e é legal, porque assim, você vê, ele não tem esse medo, então, ou seja, ele sabe que o errar faz parte do processo, e ele tem aquilo que você fala, né? Fugiu agora a palavra correta, né? Mas é o arriscar calculado, é o risco calculado. É isso. De forma, especialmente quando a empresa cresce, né? Na medida que a empresa vai ganhando maior dimensão, você, sabendo que pode errar, você faz isso de forma controlada, os famosos modelos, os pilotos, né? Que você constrói uma nova ideia, um novo projeto, para que se der certo, maravilhoso, a gente rola alta para toda a empresa. Se por algum motivo tiver alguma dificuldade, ou você recolhe rapidamente, muda e acelera quando ele estiver bom. Então, de novo, entendendo que os seus times precisam confiar em você, que você vai admitir o erro. Não tem problema nenhum, porque eu vejo às vezes as pessoas nos times com muito medo e dificuldade de admitir que errou, com preocupação de que o seu chefe, o seu líder, vá interpretar isso de forma errada. Aí o cara pega e insiste no erro, né? Continua fazendo até que alguém chame a atenção. Aí o cara perde. E aí é importante isso, aliás, essa lógica, eu contei esse projeto para vocês, que eu fiz para mostrar que era possível ser feito. A condição primeira que eu tive com a gerente da loja foi: nós vamos estabelecer aqui uma relação de parceria absoluta. Só que, para que isso aconteça, eu preciso confiar em você e você precisa confiar em mim. Para isso, eu preciso saber das coisas boas, que eu sei que você naturalmente vai querer me contar, mas eu preciso saber também das coisas que não estão tão bem. Sem medo. Me conta. Não está dando certo, não estou conseguindo, estou com dificuldade. Me conta. Porque se eu souber da sua dificuldade ou do seu erro também, eu vou poder contribuir e te ajudar a fazer a virada para que a gente construa o caminho correto. Se você, de alguma forma, tentar só me contar a coisa boa e omitir as coisas que você tem dificuldade ou não estão andando tão bem, eu vou decidir de forma errada e vou continuar errando de forma que a gente grande chance de não prosperar e não ter o sucesso. Anota aí, se eu não tiver a liberdade, a confiança de te contar o bom e o mal, eu vou continuar errando e vou botar meu tempo naquilo que eu não devo colocar, e aí a coisa se perde. Uma empresa de sucesso, uma relação de confiança é fundamental entre todo mundo que está lá dentro. Senão, sabe o que acontece? O fluxo ininterrupto de informação é rompido, você só tem coisa boa vindo. Quando está ficando uma torneira que está completamente engasgada, daqui a pouco aquilo explode. Você está falando a verdade, porque normalmente as coisas que não são contadas, quando aparecem em tamanho tão grande que às vezes é até difícil de consertar. Explode. Ô Paulo, muitas pessoas estão assistindo aqui, né? BMC News é um canal, né, do maior canal do mercado financeiro da América Latina. Muitas pessoas que nos assistem querem investir, elas querem investir no negócio, querem investir numa franquia. Quando alguém procura, por exemplo, né, a sua empresa, fala assim: olha, eu quero investir numa franquia, né? Então hoje você tem vários segmentos assim, né? Uhum. A pessoa fala: eu não sei, eu quero investir, mas eu não sei qual. Vocês dão essa assessoria para ver qual que é o negócio melhor dentro do perfil dela? Eu tenho procurado construir na minha agenda semanal, que você pode imaginar que é intensa. Eu sempre tenho deixado um período, pelo menos umas 3 ou 4 horas da semana, para justamente ter um pouco dessa interação, ouvir, apoiar. E eu estou sentindo, Júnior, apesar de não querer, que naturalmente eu vinha falando isso com a minha esposa recentemente. Talvez a gente tenha que montar uma equipe liderada por mim, porque eu tenho sido naturalmente acessado por muitas pessoas que talvez não faça sentido eu entrar como investidor, mas eu posso talvez apoiar como o famoso consultor, para que a pessoa erre menos e ache seu modelo de negócio. Então é bem provável, Júnior, que em breve eu vou ter que ter uma equipe ajudando esses novos empresários, o pequeno empreendedor, para que, sob a minha orientação, é lógico, com a minha visão, a gente ajude esses empresários a vencerem a famosa arrebentação. Conta com a gente aqui, eu já estou me voluntariando para fazer o que eu sou concedido. Vamos lá, vamos executar, que acho que é um negócio bacana, que eu adoro fazer, mas eu tenho que ter minha limitação de tempo, porque afinal de contas o Paulo Moraes é só um. E se é só um, eu preciso equalizar de forma muito racional meu tempo. Mas a gente pode franquear você. A gente pode franquear você com os seus princípios, a maneira com que você metrifica, e desse jeito a gente pode colocar e fazer um rollout de um programa
de sucesso com franquias. Legal. É porque se você for ver bem, né, Paulo, eu acho que assim, né, não tô aqui jogando confete, a gente não precisa disso, a gente é amigo, mas, cara, realmente hoje você pegar uma pessoa que tem sucesso nos seus negócios, cara, você tem uma família estruturada, sou fã da sua família. Eu também, mais ainda. De você, da Márcia, dos seus filhos e todos os seus valores, né, cara? Eu acho que isso é muito importante nos tempos de hoje, que mais se perdem valores, que mais se perdem tudo e que realmente as pessoas não medem mais pro sucesso, não tem mais limite, né? E você mostra com a tua vida, com a tua história, com os teus resultados que é possível a gente ter esse equilíbrio em todas as áreas da vida e realmente permanecer com seus valores, né? Isso, na verdade, alguns valores da vida a gente tem que entender que é mais ou menos alguns artigos da Constituição. Eles não podem ser alterados e modificados sob qualquer condição. Anota aí, cláusula pétrea de valores pessoais. Eu já falei para vocês isso. Nossos membros sabem que valores pessoais é aquele que nem castelo medieval. Tem 3, 4 zonas de proteção com as muralhas. A muralha mais central que protege o castelo, aquela ali não pode ser negociada. É isso. Não importando o valor e a quantidade de dinheiro que possa representar isso. Não tem negociação. Você não pode negociar. Eu pedi demissão de 2 empresas que eu liderava como presidente, exatamente isso, porque os valores eram incompatíveis com os meus. E eu acreditei que eu poderia mudar os valores e mostrar o resultado positivo, que a gente precisava adotar mais valores similares aos que eu estava propagando e que o sucesso iria mudar a cabeça do fundador. E não aconteceu. Quando eu vi que era impossível, sabe o que eu fiz? Não tem salário que não tem bônus. Eu falei, bonezinho para você, pegar o meu que tá vazio. Vamos se juntar às pessoas que veem e entendem a vida da mesma forma. Eu concordo. Paulo, a pessoa ela quer montar uma franquia dos seus trabalhos. Como é que ela faz? Qual que é o caminho? Então, acho que hoje o melhor canal que eu tenho deixado, que eu tenho sido acessado e eu respondo, é a minha mídia social do Instagram, que é o Moraes. Anota aí, hein? É o Moraes com I, Paulo08. Vai sair aqui, ó. Esse é um bom canal. E lá eles podem conversar com você. Pode mandar a dúvida, a questão, e aí se eu entender que faz sentido, a gente marca para conversar. Eu tenho sido acessado bastante por esse canal e tem funcionado bem. Aqui, ó. Paulo08, né? Moraes Paulo08. É isso, pessoal. Olha só. Esse é um cara que a gente é fã, né, Vandic? Como é que não pode ser, né? Como é que o cara pode não ser? Não tem como. O cara não tem direito de não ser. Obrigado, gente. É assim, não tem. O cara vai falar, não fez direito. Não tem essas conversas. Né? É isso que eu falo. É uma pessoa que se fez sozinha, que buscou o seu equilíbrio, buscou o seu lugar. Nós não estamos conversando aqui com aquelas pessoas que a gente fala, Mark Zuckerberg, ou Steve Jobs, que já inclusive, não está mais entre nós. Nós estamos falando com gente real, gente de carne e osso. Você pode telefonar para o cara. O cara vai responder no Instagram. Quer dizer, tenta fazer isso, sei lá, o Neymar, manda uma mensagem pro Neymar para ver o que o Neymar faz. O Neymar pergunta se você é mina, né? Se é mina, se é gostosa, né? Aí manda o avião pegar e levar você lá para Paris. Para Paris agora tá na Arábia Saudita. Arábia Saudita. Não pode. Lá não pode. Mas, Paulo, é uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço o convite. Uma alegria. Obrigado pelos elogios, pelas menções. Eu não sei se elas mereço, mas eu vou dizer que eu gosto. Merece. A ideia aqui é, de alguma forma, a gente contribuir de forma positiva, até para dizer para aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, sabendo que eu vim da periferia de São Paulo. Anota aí, que é possível, sim, transformar e fazer o sucesso. Dedicação, determinação e disciplina. Você quer conhecer a história dele? Nós temos um programa, né? Na verdade, nós estreamos aqui o Sou Bem-Sucedido, foi com o Paulo. Foi o primeiro. O primeiro programa. Capítulo 1. Capítulo 1 foi com o Paulo e você pode assistir, entra lá no canal da BMC News lá no YouTube, você procura, você vai conhecer essa história que é muito inspiradora. Vale a pena você assistir esse programa de novo. Esse programa de hoje, quando for pro YouTube, vale a pena assistir 1, 2, 3 vezes, porque tem muito a ensinar. Eu digo, e eu vou repetir o que o Elon Musk disse. A internet é a maior universidade que existe no mundo e ela é gratuita. Tem muita porcaria, para evitar de falar o nome certo do que eu gostaria de chamar. Eu normalmente não meço muito as minhas palavras, mas se você buscar, você vai encontrar coisa de muito valor. Concordo. E gratuitamente. É isso mesmo. Exato. Lembrando que na vida tudo pode ser perdido no plano material,
mas a única coisa que jamais lhe tirarão é o conhecimento. Então, bora estudar. A gente tem esse princípio no Sou Bem-Sucedido, que tem 3 coisas que fazem a diferença no sucesso, que agrega o branco, o negro, o vermelho, o rico, o pobre, o gordo e o magro, o homem, a mulher, o transexual, o gay, aquilo que agrega pessoas mais diferentes do mundo, que trazem pessoas de sucesso, sem ter nada em comum, são 3 coisas. Conhecimento formal e informal, que é aquele conhecimento que a gente aprende fazendo a coisa. A experiência, essa experiência que dá essa paz de poder errar. E equilíbrio mental e blindagem, equilíbrio emocional e blindagem mental. Porque senão o cara não consegue aquele foco que nem um laser, porque tem um negócio aqui dando mole para ele. Não, é verdade, a vida tá cheia de coisa dando mole. Distrações, né? Tem o Instagram que treme no seu telefone, tem a menina bonitinha do lado, o menino bonitinho do outro, vou pegar a criança... Todas essas distrações. O sucesso exige foco. Se eu ficar 1 hora no Instagram por dia vendo a vida dos outros, 1 hora por dia. Então são 30 horas no mês. Uma continha de padaria, uma continha meio boba, é praticamente 3 dias úteis do meu mês. Meu caro, é mais do que você... Não é? Isso, 1 hora por dia, 1 hora por... é mais ou menos o que leva você fazer um MBA, cara. Pois é. Você já imaginou? Tempo é finito, a gente precisa saber bem usar. É verdade. Anota aí, tempo é finito, a gente precisa saber usar. Muito obrigado. Valeu. Obrigado você, Tamo junto. Paulo. Obrigado. Um prazer Obrigado, enorme. Paulo. Tamo junto. Tô aqui. Valeu. E é isso. Valeu. Isso aí. E é isso. Vamos lá. Anota aí, fala com a Keila. Fala com a Keila, vem ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Eu falaria também. Falaria também? Então, vocês ouviram o Paulo. Fala e venha estar com a gente, tá bom, pessoal? Até semana que vem. Um abraço. Tchau.